A liga inteira está de olho no que o Clippers vai fazer. Nos últimos 18 meses, Kawhi Leonard jogou como um dos 10 melhores atletas do planeta. E quando você tem um jogador desse nível numa situação dessas, existe uma regra não escrita no basquete. Você não deixa ele chegar a free agency sem resolver. Ou você estende o contrato, ou você negocia ele. Só que, de todos os rumores que circulam na NBA hoje, eu não acho que exista um mais complicado e mais mal explicado do que o caso Kawhi Leonard. Porque ninguém está juntando todas as pontas dessa história do jeito que ela merece. Se você liga a ESPN agora, ninguém ali está falando abertamente que, segundo reportagens investigativas, um dos donos mais ricos da liga teria canalizado 28 milhões de dólares para o próprio astro através de um emprego fantasma, numa empresa que nem existe mais. 28 milhões de dólares por debaixo dos panos, alegadamente. E esse mesmo dono é, hoje, a única pessoa na liga parada na porta gritando: ninguém leva o meu jogador. Enquanto isso, metade da NBA está se organizando nos bastidores, tentando arquitetar uma troca por esse atleta. E para completar, o escritório da liga está sentado em cima de uma investigação que pode explodir essa história inteira. Isso é Kawhi Leonard e o Los Angeles Clippers. E tem tanta camada nessa história que eu vou desmontar tudo passo a passo para você. Mas a pergunta que todo mundo fica fazendo é simples: Kawhi Leonard está perto de ser negociado? A resposta real é muito mais confusa e muito mais suculenta do que um simples sim ou não. Tem times do passado dele rondando essa negociação. Tem um time que faz sentido perfeito no papel, mas que na prática não consegue fechar esse acordo de jeito nenhum. E tem uma decisão saindo do escritório do comissário que pesa muito mais do que qualquer rumor de troca que apareceu na sua timeline essa semana. E agora que já contextualizamos tudo, bora pra dentro da história. Galera, essa off-season da NBA tá pegando fogo, e se você não quer perder nada e ficar por dentro de todas as notícias, todos os bastidores de troca, tudo que acontece na NBA, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e não se esquece de deixar o like no vídeo pra dar aquela moral e me ajudar a bater 100k de inscritos até o final do ano, fechou? Já fez tudo isso? Podemos voltar pro vídeo, tamo junto. Vamos organizar essa linha do tempo, porque praticamente nenhum veículo grande está contando do jeito certo. Kawhi Leonard acabou de viver a melhor temporada da carreira dele. Com 34 anos, quase 35, ele fechou o ano com média de quase 28 pontos por jogo e mais de 50% de aproveitamento nos arremessos. Some isso a quase 7 rebotes e perto de 4 assistências por partida. Números de MVP. E ele terminou em 7º lugar na votação. Mas o detalhe mais absurdo de tudo isso nem são os números, é a presença em quadra. O homem jogou 65 partidas na temporada regular. Pensa no que isso significa. Esse é o cara que se tornou praticamente sinônimo de load management. O jogador que, segundo a piada que correu na liga por anos, inventou dia de manutenção. Por quase 5 temporadas, a disponibilidade de Kawhi foi motivo de chacota constante entre torcedores e analistas. Lesão no LCA, problemas misteriosos no joelho e a famosa pergunta repetida ano após ano: será que o Kawhi vai jogar hoje? E no ano em que ele completa 34 anos, ele entrega 65 jogos em uma temporada de cédula de MVP. Terminou entre os 10 primeiros da liga em aproveitamento de quadra, aproveitamento de 2 pontos e aproveitamento de 3 pontos. Ninguém viu isso chegando. Então você pensaria, o Clippers deve estar nas nuvens, certo? Time pronto para ser favorito, força total, indo pro título. Só que foi o contrário. O Clippers passaram a trade deadline inteira desmontando o próprio elenco. Eles mandaram James Harden para Cleveland em troca de Darius Garland. Uma troca direta, peça por peça. Pelo visto, o Cavs ainda precisa jogar uma escolha de segunda rodada dentro do pacote, só para alguém aceitar ficar com Garland no lugar de um Harden de 36 anos. Isso já diz muito sobre como a liga avaliava aquele momento da carreira de Garland. Na sequência, eles mandaram o pivô de longa data, Ivica Zubac, para Indiana. Esse acordo trouxe de volta Bennedict Mathurin e a 5ª escolha geral do draft. Resultado, hoje o Clippers está construído em torno de um armador de 26 anos, um novato de draft e um superastro de quase 35 anos que pode virar agente livre dentro de exatamente um ano. E vale o registro, nos jogos que disputou em LA, Garland entregou quase 20 pontos e mais de 6 assistências por partida. Mathurin chegou perto de 17,5 pontos por noite. Existe sim um núcleo jovem se formando ao redor de Kawhi. O dirigente máximo da equipe chegou a declarar publicamente, depois da temporada, que o plano da franquia é vencer com Kawhi Leonard, que eles se sentariam para alinhar expectativas e, se os objetivos estivessem de acordo, seguiriam juntos. Tudo muito bonito no discurso, só que existe uma diferença gigantesca entre dizer para a imprensa que você quer continuar com o cara e efetivamente conseguir colocar uma extensão de contrato assinada na mesa. E até agora, nenhuma extensão foi assinada. E o motivo de ainda não ter saído pode não ter nada a ver com basquete. Para entender o escândalo, a gente precisa voltar para 2019. No verão daquele ano, Kawhi tinha acabado de ganhar o título com o Toronto Raptors, o primeiro título da história da franquia. Ele era, sem exagero, o agente livre mais cobiçado do planeta, e decidiu voltar para casa.
assinou com o Los Angeles Clippers. Só que tem um detalhe que praticamente todo mundo esquece nessa história. Pelas regras do teto salarial da época, se Kawhi tivesse renovado com Toronto, o Raptors poderia oferecer algo em torno de 190 milhões de dólares em 5 anos. Qualquer outro time, incluindo o Clippers, só poderia oferecer cerca de 141 milhões em 4 anos. Faça essa conta comigo. Para jogar em Los Angeles, Kawhi estava deixando aproximadamente 49 milhões de dólares na mesa. Guarda esse número porque a gente vai voltar para ele já já. Agora avança para o ano passado. É aqui que o jornalista Pablo Torre acende o pavio de toda essa história. Segundo a reportagem dele, Kawhi teria um acordo de patrocínio de 28 milhões de dólares com uma empresa chamada Aspiration, uma startup ligada à sustentabilidade que se vendia como uma companhia voltada para o plantio de árvores e causas ambientais. O dinheiro teria sido direcionado para uma empresa de Kawhi, uma LLC batizada de KL Aspire. E tem mais. Além do valor em dinheiro, havia uma segunda camada em torno de 20 milhões de dólares em ações da própria Aspiration. De acordo com a reportagem, apoiada, segundo o relato, em um denunciante de dentro da empresa, esse seria um no-show job, um cargo em que o trabalho real na prática não existia, supostamente criado com um único propósito: pagar a Kawhi Leonard o dinheiro que o teto salarial impediu o Clippers de entregar diretamente. Agora soma tudo, o valor do patrocínio mais o valor das ações dá aproximadamente 48 milhões de dólares. E quanto custou, em teto salarial, para Kawhi Leonard assinar com os Los Angeles Clippers em 2019? 49 milhões. O acordo com a Aspiration chega a exatamente $1 milhão de diferença do valor que ele teria abandonado para jogar pelo Clippers. Isso, meus amigos, não é o tipo de coincidência que alguém consegue explicar com cara séria. Nem que o próprio dono do Clippers, Steve Ballmer, repita 100 vezes em entrevista que foi enganado. E a história fica ainda mais sombria. A Aspiration entrou em processo de falência em março de 2025. E um dos cofundadores da empresa, Joe Sandberg, foi condenado a 14 anos de prisão federal em um esquema de fraude separado, avaliado em 248 milhões de dólares. Ou seja, o veículo que, segundo as alegações, teria pago Kawhi por debaixo dos panos é hoje uma empresa falida, que era comandada por um homem que está nesse momento na prisão. E aqui está o detalhe mais irônico de todos. É bem possível que a NBA nunca tivesse descoberto nada disso se a Aspiration não tivesse implodido por conta própria, por fraude. A liga basicamente tropeçou nessa informação por acaso. Tanto Kawhi quanto o Clippers negou qualquer irregularidade. E deixo claro aqui para deixar registrado, são alegações ainda sob investigação, e ambas as partes negam qualquer ato ilícito. Mas mesmo com a negativa, a liga abriu uma investigação independente completa, conduzida por um escritório de advocacia externo. E pouco antes das finais, o comissário Adam Silver sinalizou publicamente que essa apuração estaria perto de ser concluída. Repetindo, em linhas gerais, que a liga não pode investigar para sempre, mas que o mais importante é acertar o resultado final, mesmo que isso leve tempo. Então, o que realmente está na mesa se a liga concluir que o Clippers são culpados? Aqui está a parte mais explosiva. Pelas regras da NBA, para esse tipo de violação de teto salarial, as punições possíveis incluem multa de até 5,5 milhões de dólares, perda de escolhas de draft e a opção nuclear: anular o contrato de Kawhi por completo. Segundo a reportagem de bastidores, a anulação do contrato está, de fato, sendo considerada como possibilidade real. Não é só especulação de torcedor. E se isso acontecer, times como Lakers, Warriors, Raptors e Spurs estariam de prontidão para avançar imediatamente sobre Kawhi. Vale lembrar, a NBA já viveu um filme parecido antes. Em 1999, o Minnesota Timberwolves foi flagrado com um acordo secreto por fora com o jogador Joe Smith. O comissário da época, David Stern, bateu o martelo, tirou da franquia 5 escolhas de primeira rodada e aplicou uma multa de 3,5 milhões de dólares. Agora vamos ao xadrez dos bastidores. Quem realmente quer Kawhi? E mais importante, o que o próprio Kawhi quer? De um lado, a reportagem indicando que o Clippers está determinado a mantê-lo e que essa também seria a preferência número 1 do próprio jogador, ficar em Los Angeles. Do outro lado, há reportagens igualmente fortes, dizendo que se as duas partes não conseguirem fechar uma extensão, o Clippers vai considerar negociá-lo e que Kawhi não ficaria simplesmente parado, cumprindo o último ano de contrato em silêncio. E aqui está o detalhe que entrega o jogo todo. Segundo a apuração, se Kawhi fosse negociado, existiriam apenas 2 lugares no mapa inteiro onde ele realmente assinaria uma extensão de contrato. E um desses destinos vai parecer, sinceramente, meio cômico. Vamos falar do Toronto Raptors e do San Antonio Spurs. Segundo Jake Fisher, esses seriam literalmente os únicos 2 lugares onde Kawhi assinaria uma extensão, caso fosse negociado. Vamos começar por Toronto, porque a ironia aqui é quase cômica. Voltando a 2019, Kawhi passou apenas uma temporada em Toronto e entregou o único título da história da franquia. Ele se tornou uma lenda instantânea ali e, na sequência, foi embora direto para o Clippers. É meio surreal quando você para pensar. Ele deu à cidade o maior momento da história do basquete local e antes mesmo do confete da parada cair no chão, já tinha as malas prontas para sair. E agora, segundo a reportagem, ele realmente voltaria e dessa vez se comprometeria de fato com o time que ele deixou plantado, mesmo com o troféu nas mãos. Claro, Toronto não tem mais o elenco daquela época.
não tem mais Marc Gasol, Serge Ibaka, Kyle Lowry, Fred VanVleet ou Pascal Siakam. Mas ainda assim, eles têm peças reais. RJ Barrett, um Scottie Barnes em ascensão e Brandon Ingram, no qual Kawhi poderia encaixar perfeitamente. Imagina esse retorno. A cidade que se dobrou inteira por ele durante 10 meses, viu ele ir embora e agora o recebe de braços abertos, como se nada tivesse acontecido. E depois tem San Antonio. E esse capítulo é pesado, muito mais pesado. O Spurs é onde tudo começou. Kawhi ganhou um título lá em 2014. Foi MVP das finais com 22 anos de idade. Por um momento, parecia que ele seria o próximo grande rosto daquela franquia histórica. E então tudo desandou. A lesão no quadríceps que ninguém nunca conseguiu explicar completamente. O impasse com a organização, a confiança entre Kawhi e o time se desgastando tanto, que em 2018 eles simplesmente o mandaram para Toronto só para encerrar aquela novela. Foi um divórcio genuinamente feio e desgastante, depois de uma das fases mais brilhantes de qualquer carreira de superastro. E agora, San Antonio acabou de chegar às finais em 2026, com um núcleo jovem em ascensão. Então se pergunte duas coisas. Por que um time que acabou de chegar às finais nas costas de talento jovem trocaria por um jogador de quase 35 anos com esse histórico de lesões? E por que o próprio Kawhi voltaria justamente para o lugar onde aquilo terminou tão mal pela primeira vez? Não faz sentido em nenhuma das duas pontas. E ainda assim, é exatamente isso que a reportagem indica, que ele assinaria lá. Basquete realmente é um esporte estranho. E não são só times do passado dele que entrariam nessa conta. Existe também um time que está desesperadamente tentando dar ao próprio superastro uma última chance real de título, o Golden State Warriors. Golden State já tentou negociar por Kawhi durante a trade deadline. Essa é a proposta que Ballmer recusou. E a lógica deles, mesmo desesperada, faz total sentido. Depois que Jimmy Butler rompeu o ligamento cruzado em janeiro e foi descartado para o resto da temporada e início da próxima, o Warriors ficou correndo atrás de outra estrela, enquanto Stephen Curry, aos 38 anos, ainda mostra ter combustível no tanque. Essa janela está se fechando e eles sabem disso. Então não se surpreenda se Golden State voltar à carga com tudo. Se a investigação concluir que houve fraude e a liga realmente anular o contrato de Kawhi, nada desse papo de troca importa mais, porque ele se torna agente livre e restrito da noite para o dia. E os três times de prontidão para avançar nesse cenário são Lakers, Warriors e Knicks, o atual campeão de Nova York, um Warriors desesperado e um Lakers literalmente no mesmo prédio onde Kawhi já joga hoje. Esse é o cenário mais caótico possível. E é um cenário real. Então é aqui que eu chego na minha conclusão sobre tudo isso. Todo mundo está atualizando a timeline, esperando o anúncio de uma troca envolvendo Kawhi Leonard. E eu acho que estão olhando para a porta errada. A coisa que realmente decide o futuro de Kawhi não é uma ligação entre dois gerentes gerais. É uma decisão saindo do escritório de Adam Silver. Esse é o verdadeiro dominó. Se essa investigação voltar pesada, escolhas de draft perdidas, contrato anulado, isso vira a maior história da off-season inteira. E Kawhi pode literalmente acabar em qualquer lugar. Mas sendo sincero com vocês, eu não acredito que Adam Silver vai bater o martelo com tanta força nesse caso. E aqui está o meu raciocínio. Ballmer é um dos donos mais ricos e mais poderosos de toda a liga. A NBA acabou de sediar o All-Star Game no Arena Nova em Folha. E essa liga nos últimos anos não construiu exatamente uma reputação de punir pesado os próprios bilionários donos de franquia. Então a minha leitura sincera é: Kawhi fica. O Clippers tenta mais uma rodada com um elenco que já ficou fora dos playoffs nessa temporada e cruza os dedos para que o corpo de um atleta de 35 anos aguente mais uma campanha completa. O que, dado o histórico dos últimos 6 anos da carreira dele, é uma aposta e tanto. Mas essa é a minha visão. Eu quero saber a sua. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com o Kawhi Leonard. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Tamo junto.